Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1023. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz ainda da Rádio 9 de Julho. Desculpa, ainda estou muito rouco. Hoje eu vou ao médico, porque está forte aqui a gripe dessa vez. Mas estamos aqui firmes e fortes. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Quero agradecer o meu amigo Michel Silva, o monstro, olha ele aí, grande Michel. Estamos aqui começando, graças a Deus, mais uma semana, começando fevereiro. Daqui a pouco chega o carnaval. Espero que você passe o carnaval quando chegar perto de Jesus Cristo. É uma alegria você poder passar as festas na presença de Deus. É um desejo que eu tenho do fundo do meu coração. Quero agradecer demais às pessoas que me mandam mensagens, né? Essas pessoas tão carinhosas, tão atentas, tão fiéis ao programa. E o nosso programa não é um programa pretensioso, é um programa onde a gente estuda, onde a gente partilha, onde a gente reza, onde a gente descobre um monte de coisas, né? Isso é uma alegria poder ter esse espaço, né? Por isso que é legal, por isso que eu agradeço sempre à Paróquia Nossa Senhora do Brasil, porque ter um espaço de 1h no meio de 1h30 no meio de comunicação, como o rádio, como a internet, é um privilégio sem tamanho nesses tempos onde a maior parte das pessoas se afastaram de Deus. O Ocidente se afastou de Deus. Então, humildemente, nós nos colocamos na presença de Cristo, não somos melhores que ninguém. Conforme a gente vai estudando, vai aprendendo as coisas de Deus, a gente vai percebendo também as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, mas o bonito é que a gente não fica preso. O bonito é que a gente permite que o Espírito Santo nos leve para um arrependimento importante. E nesse arrependimento a gente volta, pede perdão a Deus e continua o caminho. O problema é quando você para de fazer isso. O problema é quando você se acostuma ao pecado e fica no pecado. E não quer mais sair do pecado e nem mais considera pecado como pecado. Então, isso é terrível. Então, que Deus nos livre disso. Agora, pecar, nós vamos pecar, errar, nós vamos errar, mas Deus é misericordioso e Deus quer estender o seu amor até nós, estender o seu perdão, mas para isso eu preciso ter a humildade de me reconhecer pecador e o arrependimento e o propósito de não mais pecar. Mas eu não tenho o propósito de não mais pecar, porque eu sei que eu vou pecar. Não, não é assim. A gente tem consciência da nossa fragilidade. Sem a graça de Deus, nós não temos força para nos manter no caminho. Mas com a graça de Deus e com aquilo que a igreja ensina, a gente consegue manter o caminho. Pode cair, mas a tendência é, com o tempo, você aprender as coisas, entender o valor das coisas, o valor das virtudes que nós estamos estudando, né? Entender o quanto a falta dessas virtudes nos faz mal. E esse é um ponto importante, porque nós estamos estudando as virtudes. Entender as virtudes, como nós estamos estudando, é muito importante. Entender como viver essas virtudes também é muito importante, como desenvolver esses hábitos tão bons que todos nós temos o potencial de ter e de desenvolver. Mas compreender que a falta dessas virtudes nos faz mal é um caminho de tristeza, de decepção, de angústia, de sofrimento. Faz com que a gente tenha força de querer buscar viver bem. Quando eu tenho consciência de que algo me faz mal, eu não quero aquilo mais para mim.
É com isso que Deus conta. Agora, quem vai me dar essa consciência de que aquilo faz mal, não é só o estudo, é a graça junto com o estudo. É o poder de Deus, é a luz de Deus, é a iluminação que Deus derrama sobre nós, para que a gente possa realmente enxergar de forma clara o mal que está dentro de nós e o quanto este mal nos faz mal. Porque a força do demônio e a força do pecado, muitas vezes, está na falta do entendimento, na falta da percepção de quanto mal é mal. Porque o mal sempre se apresenta como algo que tem uma boa aparência, algo que é interessante para a gente no momento, algo que vai nos trazer algum tipo de lucro. E aqui eu não estou falando só de lucro financeiro, aqui eu estou falando de lucro como um processo geral. Eu vou ganhar alguma coisa com este mal aqui. Então ele sempre se apresenta, o mal sempre se apresenta para a gente com um ar disfarçado. Ele nunca aparece de forma clara. Mas a partir do momento que você descobre o mal, e é isso que nós estamos fazendo, estudando, nós vamos descobrindo as facetas escondidas que o mal tem usado para nos enganar. E o quanto a gente é tolo para cair nessas facetas, para cair nesses enganos. Então, por isso é importante estudar. Agora, a partir do momento que eu enxergo que este mal é mal, eu não quero mais. Só que aí entra um outro problema, que é o contrário das virtudes, que são os vícios. Veja, a virtude é um hábito bom. Eu criei o hábito. Então, por exemplo, você criar hábito ajuda a vida. Nós temos hábitos. Então, criar hábitos e viver esses bons hábitos nos ajuda, facilita muito a vida da gente. Um exemplo bem simples. Se você acorda, cria o hábito de acordar naquela hora, cedinho, tomar um banho, escovar os dentes, já se vestir, tomar o café, arrumar sua cama. Veja, é hábito. Você não gasta mais energia, você não gasta mais esforço, aquilo fica automático. É um hábito bom. Eu não preciso mais ficar me lembrando que eu tenho que escovar o dente de manhã, passar fio dental. Eu acordo, me lavo, tomo meu banho, faço minha higiene pessoal, escovo os meus dentes, tomo meu café, faço uma bela higiene bucal depois, passo fio dental, escovo os meus dentes e já estou pronto para o trabalho, já estou pronto para o dia. Veja, já é um hábito que eu criei, um hábito bom. Sabe, é um hábito... As virtudes facilitam a vida da gente. As nossas virtudes humanas, elas facilitam o nosso dia a dia, a nossa existência nesse mundo e a nossa relação com as outras pessoas. Se eu estou acostumado a ser uma pessoa mais gentil, a minha relação com as outras pessoas se torna muito mais fácil, se torna muito mais agradável. Não é ser falso, não é fingir ser o que eu não sou. Gentileza é uma virtude. É uma virtude humana. A gentileza a gente aprende, a educação a gente aprende. Então, se eu estou acostumado a tratar bem as pessoas, porque eu vejo nas pessoas a imagem de Cristo, né? Eu vejo nas pessoas a imagem de Cristo. Eu vejo que aquelas pessoas são meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Se eu não olho as pessoas como indivíduos que são contra mim, se eu não tenho o costume de olhar as pessoas com desconfiança o tempo inteiro, se eu não tenho o costume de olhar para as pessoas com raiva, com tristeza, com mágoa, com malícia, com impureza, percebe? O quanto é necessário uma cura interior, o quanto é necessário uma transformação pessoal para você ser verdadeiramente gentil. Mas a partir do momento que Deus, com a sua graça maravilhosa e com o meu esforço e com a nossa formação, nós podemos chegar neste nível de comportamento adequado, porque a gentileza é algo importante. Eu estava conversando com meu filho,
E faz muito tempo que eu não viajo de avião, muito tempo. E a única vez que meu filho mais velho viajou de avião foi quando ele ganhou da escola uma viagem para fazer um curso nos Estados Unidos. Esse meu filho, ele ganhou da escola uns 10 dias, mais ou menos, lá numa faculdade nos Estados Unidos. Ele ganhou da escola essa viagem, ganhou realmente da escola. A escola pagou a viagem, pagou a estadia, pagou a alimentação. A gente só deu o dinheiro para ele comprar as coisinhas que ele queria comprar lá em dólar, né? Então ele foi viajar, primeira vez que ele foi viajar de avião. Aí ele percebeu que as pessoas, quando vinham servir, né, o serviço de bordo, colocava só um pouquinho de refrigerante no copo. Está acostumado em casa, que tem lata de refrigerante, garrafa grande de refrigerante. Então, ele recebeu só um pouquinho de refrigerante e ele pediu uma Sprite. E ele pediu com gentileza e a aeromoça deixou a latinha com ele. Porque ele pediu com gentileza. Porque ele está acostumado, foi acostumado aqui em casa, foi criado aqui em casa, a tratar bem as pessoas, a olhar as pessoas com dignidade. A gente aprende de berço. Se não aprendeu de berço, tem que aprender na marra. Porque senão a pessoa não vai ter fracasso em cima de fracasso. Então, veja, são virtudes que nos permitem facilitar esta vida e um dia estarmos mergulhados em Deus. Porque Deus quer nos transformar neste nível. Deus quer que nós sejamos pessoas boas, felizes, realizadas neste mundo, para que a gente possa, movido pela graça de Deus, pelo dom de Deus, pela ação divina, nos levar a estarmos mergulhados na Trindade Santa, que é a vida eterna. Então, as virtudes morais humanas, elas são muito importantes para essa vida e para a próxima. Veja, uma pessoa que é irada, é uma pessoa que é revoltada o tempo inteiro, que não trabalha essa revolta. Gente, todos nós passamos por situações difíceis. Eu não conheço nenhuma pessoa na face da Terra, que eu conheci até hoje, que não tenha passado por situações ou injustas, ou difíceis, ou complicadas, ou sem sentido. Todos nós passamos por situações difíceis. Todos, sem exceção. Não é porque a pessoa é rica, não é porque a pessoa é bem-sucedida, não é porque a pessoa é bonita, não é porque a pessoa é famosa, que ela não tenha problemas, que ela não tenha grandes dificuldades. Muitas vezes a gente esconde isso. Muitas vezes as pessoas apresentam só uma imagem de felicidade, de alegria, e não é assim. Ninguém é assim o tempo inteiro. Estava conversando uma vez com uma pessoa que fez um encontro lá dos querigmas, e ela falava, puxa vida, mas eu vejo essas pessoas más, ruins, corruptas, estão sempre bem, estão sempre viajando, têm um monte de dinheiro, dá tudo certo para eles? Será? Isso é aquilo que as pessoas apresentam. Mas lá no fundo, quando a pessoa deita a cabeça no travesseiro, se ela for uma pessoa normal, a consciência vai falar, a consciência vai acusar. A tristeza chega, o arrependimento chega, mas a pessoa está tão viciada no mau hábito, está tão viciada naquilo que ela ganha com o mau hábito, porque todo mundo que tem e cultiva um mau hábito, um vício, tem algum ganho. Ninguém vai cultivar algo mal se não tiver algum ganho imediato. É por isso que o pecado é terrível, é por isso que o vício é terrível. Então, o contrário da virtude é o vício. Agora, se eu já me habituei a viver no vício, no mal, eu vou precisar de muito esforço pessoal e de muita ajuda da igreja para sair do vício. Tem certos vícios
que vão ser necessários ajuda externa. Veja, a pessoa está viciada em drogas. Aqui já não é só mais uma questão de comportamento, não é só mais uma questão de escolhas, a pessoa já não tem mais capacidade humana, psicológica e pessoal de fazer escolhas. Aquela droga que faz parte já do corpo daquela pessoa, que já dominou muitas reações no corpo daquela pessoa, já começa a agir de uma forma que faz com que essa pessoa perca a sua liberdade. Ela não tem mais condição de falar, não quero. O só não quero não basta. Por exemplo, eu tenho um comportamento mau, eu sou rude. Eu posso, com a minha força humana e com a graça de Deus, ser curado dessa rudez, ser curado dessa situação. E Deus é capaz de ir na raiz dos meus traumas, curar essas raízes, e eu posso, junto com Deus, trabalhar em cima desses meus traumas e construir uma forma nova de agir. Você percebe? Eu consigo. Humanamente, a gente consegue fazer isso. Mas quando uma pessoa está viciada, porque o vício não é só em relação a drogas, que nem nós vimos na aula passada de sexta-feira, né? O vício também é de comportamento, de pensamento. Se eu tenho um pensamento negativo, eu estou viciado no pensamento negativo. Então, eu analiso tudo na minha vida a partir de um pensamento negativo, a partir de uma perspectiva negativa. Então, a tendência de eu ficar paralisado é muito grande. A tendência do medo falar mais alto é muito grande. A tendência de desconfiar do poder de Deus é muito grande. A tendência de desconfiar do amor que Deus tem por mim é muito grande. Você percebe? Então, este vício de complexo de inferioridade que eu já tenho vai fazer com que muitas coisas na minha vida me levem a tomar decisões péssimas. Que eu deveria fazer um caminho e tenho medo. Não vou porque não vou dar conta, não vou porque sempre me dei mal, não vou... Mentira, porque a gente não está enxergando a verdade, né? A verdade na vida da gente é que temos pontos positivos, vitórias, e pontos negativos e derrotas. Todos nós, sem exceção. Se eu estou habituado a olhar só para os pontos negativos, eu me paraliso. Isso é um vício. Então surge uma oportunidade nova de trabalho. Eu não vou porque eu não vou me adaptar, eu não vou porque as pessoas que estão lá devem ser pessoas muito melhores do que eu não vou porque eu não vou conseguir sobreviver à competição com aquelas pessoas, eu não vou porque eu tenho medo de errar, eu não vou porque eu tenho medo de ser mandado embora, eu não vou. Surgiu uma oportunidade legal, honesta, bonita, em que você pode desenvolver os seus dons, desenvolver suas capacidades humanas, só que eu não vou porque eu estou travado no meu vício. Isso eu posso, junto com a ajuda de Deus, junto com a ajuda da comunidade, junto com a ajuda de um bom psicólogo, cristão, psiquiatra, cristão, eu posso transformar esse tipo de coisa. Agora, quando eu estou viciado em drogas, a ajuda externa passa a ser muito mais importante também. Não basta só a graça de Deus, o amor, a vontade, a boa vontade e o desejo de me transformar, porque tem uma substância que me domina. Uma substância química que agora fala muito mais alto do que a minha própria vontade. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está viciada em jogar, ou em beber, ou em usar drogas, cocaína, por exemplo. É um pai de família. Por melhor que seja esse homem, por mais esforçado que ele seja, por mais dedicado que ele chega uma hora que a droga, aquela substância química, vai dominar muitas regiões do cérebro dessa pessoa. Então, por mais que ele ame os filhos, vai chegar uma hora que ele vai gastar tudo que ele tem por causa da droga. E aí ele vai abandonando os filhos, vai abandonando a mulher, vai abandonando o trabalho. É um contrassenso total, mas é isso que acontece. Por quê? Porque aquela substância o domina e ele precisa daquela substância. Conforme o corpo vai ficando sem a substância,
o corpo começa a exigir que você coloque essa substância dentro de você de novo. E a pessoa vai pagar o preço que for. Ela vai ver o sofrimento dos filhos, vai chorar com o sofrimento dos filhos, vai se entristecer com o sofrimento dos filhos, mas a droga está levando essa pessoa para outro caminho. Então ela vai precisar de ajuda. Veja, o vício é terrível. Vai precisar de ajuda externa, vai precisar se desintoxicar dessa substância química. Então, por isso que a gente tem que ter consciência das coisas. Por isso que a gente fala, eu sempre falo para vocês, religião não é magia. Religião não é varinha mágica, não é segredos, não são segredos que estão escondidos, que a gente precisa descobrir esses segredos para ser feliz na vida. Isto é falsa religião. Isso chama-se gnose. A gnose é uma falsa religião, é uma religião que é do mal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando as pessoas falam todos os caminhos levam a Deus. Não é assim. O único caminho que nos leva a Deus é Cristo, porque ele veio para o mundo para nos livrar de tudo isso, como nós já estudamos exaustivamente aqui no nosso programa. Agora, eu preciso ter consciência dessas coisas. Eu preciso ter consciência do mal que o vício me traz. Mas só isso não basta, eu preciso da ajuda dos outros. Eu preciso da ajuda da comunidade. Como é que é a minha vida de comunidade? Como é que está a sua vida de comunidade? Isso eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, porque a rouquidão e a gripe está muito forte. A nossa vida de comunidade não está legal. Eu estava conversando com a Flávia, minha esposa. Antigamente, nós participávamos de grupo de oração. Ela lá no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo. Hoje eu não tenho mais como participar de grupo de oração. E o grupo de oração que eu participava, na Moca, quando eu morava na Moca, lá na Moca, Belo, era o grupo de San Genaro. E as daquele grupo, que acho que existe até hoje, mas está bem pequenininho, elas também já estão, algumas já faleceram, as outras já estão bem idosas, eu não sei se ainda tem aquela força toda. Mas aquelas senhoras eram senhoras de caminhada de muito tempo, senhoras de vida equilibrada. Então, era um apoio muito importante. Me ajudou muito. Sabe, eu agradeço muito a Deus o tempo que eu pude viver no grupo de oração lá da Moca, da San Genaro. Entende? Aquele grupo ele foi crescendo, depois ele foi diminuindo, as pessoas foram ficando velhinhas, foram falecendo, enfim. Então, a vida de virtudes e vícios, ela exige da gente uma vida de comunidade. Por quê? Porque é na comunidade que eu desenvolvo as minhas virtudes. Você percebe? É no trabalho que eu desenvolvo as minhas virtudes. É na evangelização que eu desenvolvo as minhas virtudes. E é no trabalho pessoal e na vida comunitária que aparecem os meus vícios, que aparecem os meus erros, que aparecem as minhas fraquezas. Só que aparece a fraqueza de todo mundo. Então, em vida de comunidade, nós precisamos aprender a ver os vícios dos outros sem julgar. Porque nós também temos os nossos vícios, nós também temos os nossos erros, nós também temos as nossas fraquezas e os nossos pecados. E quando a gente convive, isso tudo aparece. Então, um grupo, uma comunidade, ela tem que ser madura a ponto de acolher as pessoas como elas estão e ajudar as pessoas a deixarem de estar como elas estão. Porque, veja, a igreja, ela acolhe todo mundo do jeito que a pessoa chegou. Você chegou na igreja cheio de pecado, você vivia no mundão, e aí você descobriu Jesus, e aí você vai para a igreja. Você começa a conviver com Jesus na Eucaristia, com Jesus nos sacramentos, com Jesus nos irmãos. Só que quando você chega na igreja, depois de ter vivido no mundão, fica muito claro
ficam muito claros os nossos pecados. Você percebe? Só que você está sendo acolhido do jeito que você está. Só que Deus não quer que você continue desse jeito. Deus quer que você esteja santo. E esse processo de santificação, ele passa pelos sacramentos, ele passa pela vida de oração e ele passa pela vida de comunidade. Então, é na comunidade que vão aparecer os meus erros e é na comunidade que os meus erros devem ser corrigidos. Pela graça de Deus, pela força do poder de Deus, pela minha boa vontade, pelo meu esforço e pelo acolhimento dos outros. Agora, como é que está a nossa vida de comunidade? Eu penso, de um modo geral, que a nossa vida de comunidade está muito fraca. Muito fraca. Eu amo a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Eu realmente amo a paróquia. Eu tenho um carinho assim, vocês percebem, né? Eu todo dia agradeço a Deus pela Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Só que eu não tenho uma vivência de comunidade profunda na Paróquia Nossa Senhora do Brasil como eu tinha na São Genaro, quando eu vivia lá na Moca. Não tenho. Na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, participo das missas, sou muito próximo de alguns padres, tal, mas eu não vou a grupos de oração, eu não tenho a realidade de comunidade como eu tinha quando eu estava lá na Moca. Eu sinto muita falta disso. Porque na Nossa Senhora do Brasil a gente trabalha, a gente serve, você percebe? Mas eu não tenho ainda tempo para poder montar um grupo de oração na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, porque já tem um grupo de oração na Nossa Senhora do Brasil. Tem 2. Só que os 2 grupos que tem, eu não consigo ir. Um é à tarde e outro é à noite, num horário que para mim é impossível. Que é o horário que os meus filhos chegam, é o horário que a minha família chega depois de passar o dia inteiro fora. Então eu preciso estar com a minha família. Eu preciso cultivar os dons de Deus, as virtudes também em família. Então eu não posso abrir mão da noite, que é o horário que normalmente nós estamos juntos. Agora são férias, a minha esposa já está voltando para o trabalho, já voltou para o trabalho, os meus filhos vão voltar para as aulas daqui 1 semana ou 2. E aí volta tudo ao normal. O normal que eu falo eu só vejo os meus filhos quando eu levo para a escola e quando eles voltam da escola. Ou seja, à tardinha à noite. Então, o único horário que nós temos juntos é à noite. E eles não conseguem, à noite, ir com a gente, por exemplo, num grupo de oração. Porque eles têm as tarefas deles, eles têm... o mais velho já está prestando vestibular e os gêmeos, eles vão fazer o 3º colegial agora, então eles vão ter que estudar pra caramba, vão ter que se dedicar pra caramba. Quer dizer, então, fica um negócio complicado. Então, eu sinto que falta na minha vida, e eu não sei como é que está na sua vida, eu sinto que falta essa convivência de comunidade. Porque é na comunidade que nós encontramos apoio para aceitar sermos curados. Porque aí na comunidade aparece o mal que nós estamos causando e aparece o mal dos outros. Então, na comunidade eu aprendo a perdoar, eu aprendo a enxergar o outro além daquilo que o outro me apresenta. Eu consigo enxergar o outro sob o prisma do olhar de Deus. A gente acostuma, todos nós nos acostumamos a olhar os outros pelos erros dos outros. Então, aquela pessoa cometeu um erro grave, a gente tem a tendência de rotular aquela pessoa a partir daquele erro. Todos nós temos isso. Agora, na comunidade, eu não posso para sempre viver desse jeito, porque senão eu não tenho como viver em comunidade, eu vou embora, porque eu não aguento ver o erro dos outros. Agora, a partir do momento que eu começo a enxergar os outros além do erro, eu começo a ser transformado, porque o erro do outro é espelho do meu erro. Dá para entender? Então, na comunidade, eu vou aprendendo a me conhecer, vou aprendendo a perdoar e a ser perdoado. E aí, além disso, nós temos a força para querer ser curado. Porque os erros aparecem, as consequências dos erros aparecem.
Se eu vivo uma comunidade sadia, se eu vivo uma comunidade madura, não uma comunidade de pessoas despreparadas, mas uma comunidade de pessoas onde tem pessoas maduras, sabe? Eu aprendo a ser corrigido e aprendo a olhar os outros de forma adequada, sob a inspiração de Deus. E aí que a gente tem forças para querer ser curado, porque o vício sempre chega até nós oferecendo algo, e a gente se apega a esse algo que o vício me oferece. Veja, a pessoa vai entrar na droga porque a sensação de estar drogado, para quem vive uma vida interior péssima, para quem se sente a pior pessoa da face da terra, a sensação do prazer que aquela droga dá é fantástica, porque você foge da realidade. Você olha para si e não gosta do que você vê. Você não gosta da sua vida, você não gosta da sua realidade, você não gosta da sua história, você não gosta da sua família, você não gosta de nada. Então, a tristeza é brutal. E nessa tristeza brutal, ninguém suporta viver. Então, uma fuga é o caminho mais fácil, não é o melhor, é o pior. Mas tudo bem, é o caminho da fuga. E o vício me dá o prazer de fugir da minha realidade, mergulhando numa realidade que não é minha, só que essa realidade que não é minha cobra um preço astronômico, o preço da minha vida. Então tem muita gente, da minha saúde, tem muita gente que está nas drogas porque não está contente consigo. Por que não está contente consigo? Porque não entendeu nada daquilo que ele está estudando. Não entendeu por que nasceu, para que nasceu, não entendeu que o amor de Deus é para ela, não entendeu que ela é feita à imagem e semelhança de Deus, que Deus a ama. O mundo não te amou, mas Deus te ama. Não é possível que ninguém te ame no mundo, mas quando você se sente frustrado, você acha que ninguém te ama no mundo. Quando você se sente frustrado, você acha que ninguém te aceita, que ninguém gosta de você. E não é assim. Veja, a vida é aquela onda que eu falei para você. Tem coisas lindas e coisas difíceis. Tem coisas maravilhosas e pecados terríveis. Veja, eu vou ficar fixado aonde? No contexto geral. Nem no maravilhoso e nem no negativo. Eu preciso ter a humildade de reconhecer o contexto geral. Só que a gente não aprende isso. Por isso que eu acho legal isso que nós estamos tendo aqui. Nós temos a oportunidade de aprender quem somos, como estamos e como podemos melhorar. E como Deus quer que a gente melhore e como Deus nos ajuda a melhorar. Então, veja, sair do vício é possível? Claro que é possível. Qualquer um deles. Eu estou acostumado a ter uma vida impura. O meu corpo já está acostumado com a impureza, meu corpo já está acostumado com a pornografia, com a masturbação, com o adultério. Gente, Deus é mais forte que tudo. Nós temos capacidades humanas, que são as virtudes humanas, que nos permitem trabalhar essas virtudes e crescer nessas virtudes. O autodomínio é difícil? É? É impossível? Não. Qualquer desvio do 6º mandamento qualquer um pode ser revertido. Assim como em qualquer mandamento. Por quê? Porque nós temos esse potencial humano dentro de nós. A minha capacidade intelectual é capaz de enxergar a feiura do pecado, a feiura do vício, quando iluminado pelo Espírito Santo, e é capaz de desejar o bem oposto. E lutar pelo bem oposto, isso é importantíssimo. Porque as virtudes humanas agem no ser humano, e o ser humano tem uma capacidade intelectual que é a razão. Então, eu enxergo as coisas, eu compreendo as coisas com a luz de Deus, e eu ponho todo o meu ser para buscar aquilo que eu vejo que é bom. Eu vejo, por exemplo, que a masturbação é mal. Enquanto eu não enxergo que a masturbação é má, estou no pecado. Mas a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo me mostre que a masturbação é má em todos os sentidos, eu não quero mais isso. Eu quero uma vida limpa. Eu quero uma sexualidade sana.
Eu quero viver a plenitude da sexualidade na minha vida. E a masturbação me impede disso. Então, a minha razão vai sendo iluminada pelo Espírito Santo e a minha razão vai compreendendo o mal e o mal que o mal me faz, e ao oposto do mal, o bem que é precioso. Esse bem, a razão me mostra que esse bem é legal, que este bem é importante, que este bem vai me fazer bem em todos os sentidos, para esse mundo e para a vida eterna. Então a minha razão começa a desejar aquele bem, a minha razão começa a ansiar por aquele bem. E aí, quando a minha razão conseguiu enxergar o bem e o bem que o bem me faz, além do mal que o mal me faz, a minha vontade, que é outra capacidade humana, entra em ação. E a minha vontade me leva para a verdade, para o bem verdadeiro. Isso é muito lindo, gente. Isso é maravilhoso, porque o ser humano não é uma vaquinha, o ser humano não é um boizinho, o ser humano não é um peixinho, um gatinho, um cachorrinho, um periquitinho, um papagaio, não. O ser humano tem essas duas capacidades, e tem uma outra capacidade que se chama memória. Mas veja, a capacidade da razão e a capacidade da vontade, eu posso falar não para algo e posso falar sim para algo. Eu posso entender o bem que isso me faz. Eu posso entender a felicidade da plenitude de uma vida sexual na minha existência e buscar por essa plenitude. E esse buscar por essa plenitude move tudo dentro de mim para buscar aquilo. Sabe? A vontade bem encaminhada para o bem, encaminhada para o amor, ela promove em mim a disposição de lutar por aquilo, de colocar o meu esforço naquilo, de buscar ter aquilo e não perder nunca mais aquilo. Isso é maravilhoso. É por isso que é lindo ser humano. Por isso que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, porque eu posso compreender com a minha razão que o mal é mal e me faz mal e é feio e me destrói. E eu não quero isso, mas eu só consigo enxergar que o mal, é feio e me faz mal se eu deixar que a luz do alto haja na minha inteligência. Esse é o grande ponto. Por isso a importância da humildade. Por isso a importância desse estudo que nós fizemos ao longo desses tempos todos, de todas essas virtudes humanas, porque agora eu sei que eu tenho um arsenal de possibilidades imensa. Veja, a razão me revela que a virtude é boa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu sei que fazer ginástica 2, 3 vezes ao dia, a semana, 3 vezes na semana, vai me fazer bem. Eu sei. Todo mundo fala, eu já entendi. Mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque aquilo não me atingiu. Eu sei que é bom, mas não, sabe, a minha vida não quero saber muito disso, não estou muito afim dessas coisas. Aí, de repente, eu sinto uma dor no peito, forte, e vou ao médico, porque aquela dor está ficando cada vez mais forte. Aí eu chego no médico, o médico fala, olha, é o seguinte, alguma das suas artérias está meio entupida. Se você continuar nesse ritmo de vida que você está levando, nesse estresse terrível, nessas comidas mal equilibradas, nesses alimentos mal equilibrados, só come hambúrguer, só toma Coca-Cola, só come pizza o tempo inteiro, você não tem uma refeição equilibrada, você não tem momentos de descanso, isso tudo leva o corpo a desenvolver gorduras que tampam as artérias e as veias. Vai chegar uma hora que você vai morrer por causa disso. Pô, levei um choque. Caraca. Eu sabia que era bom, eu sabia que era legal, mas agora eu levei um choque. Ou eu troco a minha forma de viver, ou eu morro. É uma escolha. Veja, será que Deus não está agindo aí, nessa história toda? Será que Deus não está iluminando a sua inteligência
a partir de um susto? Será que, de repente, a partir daquele susto, você não dá mais espaço para a ação de Deus na sua vida? Porque até então Deus estava te falando, olha, cuidado com esse estilo de vida que você está vivendo, e você não estava ouvindo. Agora, quando você levou um susto, opa! E aí a sua cabeça agora, a sua razão, já está aberta para captar algo muito bom que estava passando. Por quê? Porque você constatou com a sua razão que se você continuar desse jeito, você vai morrer. Talvez precise chegar nesse nível. Agora, a sua razão já está alerta, a sua razão já está iluminada, a sua razão já está consciente de algo que precisa ser mudado. E agora a sua razão anseia por essa mudança. E a sua razão te leva à vontade, que é uma capacidade humana, a ter esse esforço, a fazer esse esforço, a lutar por isso. Se você não lutar por isso, você morre. Você não quer morrer. Você tem seus filhos para cuidar, você tem que ajudar os seus netos, ajudar os seus sobrinhos, ajudar os seus irmãos. Você tem uma vida pela frente ainda. E aí você começa, com a vontade, iluminada pela razão, a ter esforço para mudar de vida. Esse esforço, essa inércia que precisa ser vencida, que é o complicado. E aí você começou a mudar de vida. Aí você começou a equilibrar a sua alimentação. Você começou a caminhar um pouquinho, fazer caminhada. E aí você percebe que você se sente um pouco melhor, que aquele peso que você carrega todo dia já não é tão grande assim. E aí você percebe que, poxa, se eu comer um pouco melhor, eu vou me sentir melhor ainda. E aí você vai equilibrando a sua alimentação e vai criando um hábito de esporte, de relaxamento. Nossa, eu vou dormir, antes de dormir, eu rezo um terço. Eu pratico um esporte e antes de dormir eu rezo um terço. E no dia seguinte, a mesma coisa. Antes de dormir, eu leio um trecho da Bíblia. Quer dizer, eu já vou deitar não mais com toda a angústia, o estresse e a tristeza do dia. Veja, eu já estou reconstruindo um caminho novo. E eu vou percebendo que esse caminho novo ele é muito mais frutífero. Ele é muito mais feliz, ele é muito mais gostoso. E eu vou criando um hábito bom. Lindo, né? Então, essas capacidades humanas são humanas. Humanas. Então, será que nós já agradecemos a Deus o fato de sermos humanos? Talvez nós nunca pensamos nisso, né? A bondade de Deus se manifestar nas nossas capacidades humanas. Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. Vamos lá, vamos voltar. O Shell me mandou as mensagens do dia 20 do 1, né? Do programa de terça-feira do dia 20. Então, a primeira mensagem que chegou para mim aqui foi do Carcará Silvestre. Grande Carcará Silvestre, está virando sócio do programa, que bom, muito bem-vindo sempre, graças a Deus. Depois das aulas do dia 15 e do 16 de janeiro, do dia 15, 16 e 19 de janeiro, depois das aulas dos dias 15, 16 e 19 de janeiro de 2026, eu reconheço que tenho orgulho interno que às vezes se manifesta pelas caras e bocas que faço. Eu tento disfarçar, mas uso a máscara social do orgulho no meu dia a dia. Eu tento manter o controle porque sempre penso, tu és pó e vai morrer, né? E do pó voltarás. Carcará, todos nós, não é só você. As aulas que nós estamos estudando sobre a humildade servem para isso, porque o orgulho, ele não é só aquele orgulho escancarado, sabe? Aquele orgulho de você falar não precisa de Deus para nada. Essa soberba que é comum hoje à nossa sociedade. Mas além deste orgulho,
que é escancarado, que é visível, que é desprezível, que é virulento, que vai dominando a nossa mentalidade, que vai sendo proposto pelas mídias, proposto pelas filosofias, proposto pelas ideologias de centro, de direita, de esquerda. Não se iluda. Eu gosto de ideologia de direita. Não se iluda, nenhuma ideologia é boa, porque nenhuma ideologia leva a Deus em consideração. Enfim, este orgulho que vem formatando a nossa sociedade há 200 anos, sabe? Foi levando o ser humano para uma condição de desprezo a Deus. Então, esse orgulho, para a gente, é muito claro e é muito feio, mas para quem está dentro desse orgulho, não é. Agora, o orgulho não fica só nesse lado visível, descarado e brutal que nós somos capazes de enxergar porque estamos buscando ficar perto de Deus. Então, quando a gente busca ficar perto de Deus, a gente percebe o quão fraco nós somos e quão forte Deus é. Só que a maior parte das pessoas não tem essa percepção. Então, este orgulho escancarado que nós conseguimos enxergar é terrível. Agora, esses orgulhos sutis que estão dentro da gente são tão terríveis quanto. Toda essa história que nós tivemos de estudar, né? Essas realidades que nós estudamos, que eu tenho, eu sou capaz de enxergar tudo, de ver tudo, de conhecer tudo, de compreender tudo, isso é um orgulho terrível, só que isso é sutil. A análise que a gente faz dos fatos é uma análise que muitas vezes está contaminada por um monte de coisas e a gente não percebe e continua analisando de forma humana, sem permitir que a graça de Deus, que a luz de Deus nos revele um monte de coisa. A gente não quer ver um monte de coisa. Uma pessoa que está presa, por exemplo, à ideologia do marxismo, o marxismo e todas as formas de neomarxismo. Uma pessoa, isso é um vício terrível. A pessoa que está presa a esta visão marxista, ela se recusa a enxergar a realidade. É impressionante. Você pode apresentar todas as provas possíveis e cabíveis para mostrar que está errado. A pessoa não aceita, porque vai contra a visão que ela tem. Você percebe? E essa pessoa se agarra à visão que ela tem, que é uma visão marxista de mundo, e que resolve todos os problemas do mundo, que resolve todas as injustiças do mundo com essa visão. Essa pessoa se agarra a essa mentira e passa a viver em função disso. Você não consegue chegar nessa pessoa e mostrar, olha, pelo amor de Deus, o caminho não é esse. Sabe, são 200 anos quase de história. São desde 1917, 100 anos de história, que nós temos as terríveis consequências do marxismo e a pessoa não enxerga. Não, esta linha de marxismo não deu certo. Agora, essa outra linha de marxismo é a mesma coisa. Tirou Deus da história, tirou o Espírito Santo da história. Não é você redistribuir dinheiro que vai resolver todos os problemas do mundo e todas as injustiças do mundo, mas a pessoa não é capaz de enxergar por causa do orgulho, a sutileza, o vício de pensar desse jeito. Você percebe? É isso que nós estamos trabalhando essas aulas todas. A mesma coisa que a pessoa que vive para o lucro, para o dinheiro, é a mesma coisa. Não, o dinheiro é o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro. O dinheiro passa a ser o ídolo dessa pessoa. Você percebe? O dinheiro passa a ser o Deus dessa pessoa. A pessoa vive em função do dinheiro. Ela não vive em função de Deus e dos outros. Ela vive em função do dinheiro. O marxista não vive em função de Deus e dos outros. Tem uma narrativa de viver em função dos outros, mas vive em função da própria ideologia. Vive em função da bandeira marxista, não vive em função do próximo, porque, na realidade, o próximo é usado só como uma desculpa, porque os problemas do próximo continuam iguais. As injustiças que atacam o próximo no mundo marxista são as mesmas, só mudou o dono do poder.
Só que a pessoa não é capaz de enxergar, porque ela está vivendo presa ao orgulho. Então, esse orgulho, o escancarado e o sutil que nós estamos estudando essas aulas todas, nos prendem e atingem a todos nós, não é só a você. Agora, nós precisamos desse choque para acordar. Olha, peraí, as coisas não são assim. Eu posso distribuir renda, devo, claro, mas isso é justo para o próximo? Até que ponto? Até que ponto o próximo precisa só do dinheiro? Ou será que o próximo não precisa de cura interior, não precisa de transformação pessoal, não precisa de resolver os traumas e as revoltas que estão dentro dele ou dela? Será que só a distribuição do dinheiro vai resolver? A pessoa está morrendo de fome, tá legal, então vamos ajudar essa pessoa. Até quando que a gente vai ajudar essa pessoa com dinheiro? Para o resto da vida? Então, veja, essa pessoa passa a ser, além dos problemas internos que ela tem, ela passa a ser dependente de um governo ou de quem dá dinheiro para ela. E o ser humano nasceu para ser livre. Até quando eu vou dar dinheiro para esta pessoa porque ela está passando fome? Até o momento em que ela puder andar com as pernas dela. Mas será que ela quer andar com as pernas dela? Ou será que ela quer viver nessa situação cômoda de eu recebo uma ninharia do governo, como e está tudo certo? Só que esse governo passa a me dominar. Se esse governo for um governo corrupto, um governo tirânico, um governo brutal, eu não vou me levantar contra esse governo porque eu estou ganhando dinheiro desse governo. Então eu vou ser conivente com as mazelas e falcatruas e corrupções que esse governo está cometendo. Até que ponto isso é certo? Até que ponto isso é justo? Em nome de sanar uma injustiça, eu estou causando injustiças muito maiores. Eu compreendo perfeitamente bem que quem está passando fome, está passando fome. Não sei se alguém de nós já passou fome, mas é terrível. Vamos ajudar? Claro que vamos ajudar, mas até quando? Até quanto e até quando? Isso não se é discutido. Veja, as ideologias, elas propõem falsas soluções, aparentes falsas soluções, aparentes soluções boas, mas são falsas. Tá, vamos ajudar aquela pessoa que está passando fome, aquela família que está passando fome. Vamos ajudar quantos anos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? 50 anos? Isso não é ajuda. Isso é domínio. Porque essa família agora depende de mim para tudo. E se eu mandar essa família pegar em armas e matar o outro, ela vai ter que fazer, porque eu estou mandando. E se ela não fizer, eu não dou mais o dinheiro, o pouquinho que ela recebe. Isso é justo? Claro que não. Percebe? Então, é isso que nós precisamos acordar. Porque o discurso é fácil, o discurso é lindo. Governo nenhum gera dinheiro. Quem gera dinheiro é o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de todo mundo. O governo colhe impostos do nosso trabalho. Só que quando você chega num nível onde a maior parte da população não trabalha e vive em função da ajuda de um governo, seja ele qual for, e aqui eu não estou falando de governos específicos, estou falando de modo geral, estou falando sobre justiça, a verdadeira justiça. A verdadeira justiça é dar ao próximo o que o próximo precisa. O próximo precisa de comer naquele momento? Claro. Só que junto da comida, eu preciso dar para o próximo capacidade de formação para ele poder trabalhar. Não basta só dar a comida. Ele tem que receber a comida, porque está morrendo de fome, ninguém merece morrer de fome, mas ele tem que receber junto com a comida capacidade de aprender uma profissão, a capacidade de aprender um ofício. Não basta só dar o dinheiro para a comida, porque senão eu estou criando uma dependência injusta, porque o ser humano é livre. Porque Deus é livre, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho o direito de fazer com que essa família passe a depender de mim pro resto da vida. Isso não é justo, isso não é certo. Junto com a comida tem que ter a obrigação de estudar. Ah, mas eu não consigo estudar. Por quê? Então nós precisamos da ajuda da igreja para fazer com que essa pessoa possa ser acolhida, amada, curada, refeita, para poder estudar, para poder trabalhar, para poder viver de forma adequada.
Então não basta só dar o dinheiro. Essa narrativa de esquerda é terrível. E a narrativa da direita fala, que é terrível também, nesse sentido, de que, uma hora o lucro vai chegar nessa pessoa que está passando necessidade. Quando que vai chegar? Que horas que vai chegar? Que momento vai chegar? Será que chega mesmo? Será que o lucro vai partindo, vai sendo distribuído por difusão? Isso é real? Você percebe? Então, essas narrativas, tanto de esquerda, que são esquerdas e direitas, essas narrativas, elas são falsas. Não basta só dar dinheiro, como não basta achar que uma hora o lucro vai se difundir para a sociedade inteira, porque não é isso que acontece. Por isso que eu falo, a realidade é dura. Eu preciso acordar e me libertar dessas visões tortas. Sabe, o dinheiro só não dado não vai resolver. E o lucro não vai se difundir. Não vai ter isso. Isso não acontece automaticamente. É necessário ajudar? Sim, evidente. A Igreja Católica vem ajudando a humanidade há 2000 anos. Não é de agora. Não começou em 1500, não começou em 1917. A Igreja Católica vem ajudando a humanidade em todos os sentidos e de forma justíssima há 2000 anos. Não começou com o marxismo e não começou com o capitalismo, como não começou com o liberalismo, como não começou com nenhuma corrente econômica. A Igreja Católica se debruça sobre o sofrimento do ser humano corporal, espiritual, psicológico, há 2000 anos. Então, eu não consigo compreender um mundo sem a Igreja. Eu não consigo compreender um mundo, entender o mundo de verdade, não a ficção que me é apresentada pelas ideologias. Sabe, eu estou cansado de ouvir gente levantar a bandeira e falar, eu cuido dos pobres. Cuida, será que cuida? Ou você dá dinheiro para os pobres? Ou você quer que os pobres votem em você para sempre? Ou você quer que os pobres dependam de você para sempre? Ou será que você quer que os pobres façam o que você manda para sempre? Percebe? A justiça, ela vem junto com a verdade. Volto a falar. Importantíssimo a gente ajudar. Agora, eu preciso aprender a ajudar com a igreja. Porque a igreja entendeu o que é ajudar. Há 2000 anos. Que a igreja ajuda o ser humano em todo o seu ser. Ela cura, trata e dá o alimento. Eu não vejo nenhuma ideologia fazer isso. Não conheço nenhuma que cura, trata e dá o alimento. Por isso que eu amo a Igreja Católica. Por isso que eu faço questão de aprender cada vez mais sobre a Igreja Católica e de ensinar quem está de cabeça aberta para aprender. Agora, se a pessoa está vivendo debaixo da idolatria de uma ideologia, seja ela qual for, essa pessoa não está permitindo que a luz do alto ilumine a sua razão. Ah, você já sabe o que é pobreza? Sei. Você sabe o que é necessidade? Sei. 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 Entende? Ah, você teve uma vida privilegiada. Tive até um determinado momento da minha história. Depois não tive mais. Então, a gente não pode rotular as pessoas. A gente não pode falar que eu sei de tudo. A gente sabe muito pouco de cada coisa. A humildade, ela é essencial. Por isso que é importante ter esses programas. Por isso que a gente precisa crescer, porque a gente precisa entender as coisas como Deus olha. O que é sabedoria? Sabedoria é saber como Deus sabe. É saborear as coisas como Deus saboreia. É olhar para o mundo como Deus olha. É olhar para a minha história como Deus olha, não como eu olho.
é olhar para a história do mundo, com as suas mazelas todas, como Deus olha, porque Deus enxerga muito mais do que todos nós juntos. Deus enxerga o mais profundo do nosso ser e ideologia nenhuma leva isso em consideração. Por quê? Porque todas elas são baseadas no orgulho. O ser humano é capaz de resolver todos os seus problemas. Mentira! O ser humano iluminado por Deus, vivendo debaixo da força dos sacramentos, junto com a comunidade, é capaz de resolver um monte de coisa. Porque está em Deus. Agora, quando a sociedade propõe construir uma nova realidade sem Deus, só junto com a tecnologia ou só junto com ideologias, nós estamos nos condenando à destruição. Por isso que eu fico muito triste quando religiosos se acovardam diante disso e não falam. Ou porque têm preferência por determinada ideologia, seja ela qual for, ou porque já está vivendo desse jeito como o mundo vive. Então nós precisamos humildemente reconhecer a verdade. Não a verdade que eu quero ouvir, a verdade que Jesus revelou. Por isso que eu falei para vocês na aula passada, o parâmetro não sou eu, nem você. O parâmetro é Cristo. Por isso que é importante a gente crescer. E essa constatação que o meu amigo Carcará Silvestre teve é um passo importantíssimo, Carcará. Um passo importantíssimo. Descobrir o orgulho disfarçado que está dentro de mim. Descobrir essa pata medonha que o demônio colocou no meu coração. É o primeiro passo. Sabe, a gente fica triste de perceber como nós somos enganados, como o demônio faz gato-sapato quando a gente não percebe. Você percebe? Mas quando você compreende, você fala, não, pera um pouquinho. Eu estou triste, eu estou magoado comigo mesmo, estou decepcionado comigo mesmo, mas é o primeiro passo para sair disso, porque é o primeiro passo para eu entender o caminho de me voltar para Deus. Quando eu descubro o orgulho em mim e me arrependo, como você está mostrando aqui, é o primeiro passo. Por isso que essas aulas estão sendo dadas. Porque nós estamos infectados de ideologias, e a ideologia, seja ela qual for, as ideologias não vão nos levar para um caminho bom. Agora, eu preciso ter consciência de outra coisa. Neste mundo, nós não vamos construir um paraíso. Que é outra coisa que o orgulho deixou marcado no coração da humanidade. Porque desde os anos 1800, foi sendo criado no coração do ser humano e da sociedade humana que nós conseguiríamos fazer deste mundo um paraíso, com a tecnologia, com a ciência e com a transformação que a ciência e a tecnologia nos trouxe. Nós conseguiríamos resolver todos os problemas, todas as doenças. Veja que ilusão. Veja que ilusão. E o mundo caiu nessa ilusão. Então, são coisas que a gente precisa enxergar. Abrir cabeça, deixar que o Espírito Santo me mostre, mesmo quando aquilo que ele está me mostrando vai me doer. Vai contra as perspectivas que eu tinha. Humanas. Mas eu não vivo para o humano. Eu vivo para Deus em primeiro lugar. Por isso o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Veja, ao caminho maravilhoso. Deus e o próximo. E depois eu. Como que nós escolhemos viver? Eu e eu. E o próximo, se me interessar. Deus não existe. Percebe? Isso é o caminho das ideologias. Tá bom, chega por hoje. Já deu para a gente falar bastante, compreender bastante, colocar em prática. Veja, tudo que nós estamos estudando, a gente vai colocar em prática. E é essa a ideia do programa de hoje. Estudamos bastante sobre as virtudes humanas. Agora nós precisamos aprender a ter parâmetros de como
desenvolver essas virtudes humanas em nós e como e por que a sociedade precisa disso. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.